A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Muito bom estar aqui mais uma vez. Quero que você fique atento com aquilo que o Senhor vai derramar, com aquilo que o Senhor vai fazer. Pode adorar o Senhor? Feche seus olhos. Abra sua Bíblia lá em Josué, capítulo 3. Josué, capítulo 3, versículo 1. Amém? Josué, capítulo 3, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: no dia seguinte, logo cedo, diga, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim. Digam, partiram de Sitim. Não, estão com força? Estão aí? Então vamos lá. Partiram de Sitim. E chegaram às margens do Jordão, onde acamparam. Diga, acamparam. Antes de atravessar o rio. Amém? Senhor, em concordância, Deus, em concordância, Pai, com o pastor André, eu quero te pedir, usa-me mais uma vez, faz de novo neste lugar. Pai, abre os nossos ouvidos para ouvir a sua voz. Espírito Santo, que não seja nada do que eu planejei aqui, mas seja o que o Senhor já decretou nos céus para essa noite. Eu quero declarar, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos, que a nossa mente esteja pronta para discernir tudo aquilo que será liberado aqui nessa noite. Pai, a palavra não está na boca de quem fala, mas no coração de quem recebe. E eu quero declarar que os nossos corações estão prontos para receber a tua doce palavra, essa palavra que traz vida, essa palavra que nos transforma, essa palavra que nos dá direção, essa palavra que nos instrui. É essa palavra, Senhor, que nós queremos, é essa palavra, Senhor, que nós desejamos. É a tua presença manifestada neste lugar. Pai, que ao redor da tua casa, que o Senhor possa enviar agora anjos de guerra, onde, Senhor, com espada desembanhada, aonde, Senhor, somente o teu Espírito tem liberdade para falar aqui. Pai, nós repreendemos todo espírito do medo, todo espírito da depressão, todo espírito de tristeza, frustração, todo espírito que tenta roubar a palavra do Senhor.
todo pensamento que tenta fazer a gente vagar na nossa mente, que seja repreendido em nome de Jesus, e que o Senhor brade nesse lugar, nesse ambiente profético, Senhor. Abra os céus sobre a tua casa, que os céus de bronze sejam quebrados e que a tua glória desça e se manifeste no nosso meio. Eu oro e eu declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Amém. Bem, essa é uma palavra que nós conhecemos. Sabemos que Josué foi o sucessor de Moisés. Sabemos que a Bíblia ela vai estar narrando desde ali do capítulo 1 sobre as promessas que Josué recebe, sobre a direção que Josué recebe, sobre a autoridade que Josué recebe. E a palavra de Deus não só vai narrar momentos marcantes sobre a promessa, sobre o propósito e a missão que ele recebe, mas também vai narrar momentos marcantes da jornada de Israel. Exatamente uma jornada que é a travessia do Rio Jordão para a terra prometida. E nós sabemos que após a morte de Moisés, Josué é levantado como sucessor, Josué é levantado como líder do povo. Agora, uma nova geração sendo liderada por ele, porque toda a outra geração que Moisés liderou faleceu. E com isso, essa nova geração que vem, eles não testemunharam a abertura do Mar Vermelho, mas eles estavam prestes para testemunhar a fidelidade do mesmo Deus que manifestaria novamente abrindo o Rio Jordão. Só que antes de acontecer esse momento, Bela, deixa para mim um versículo, por favor. Bela, tá aí? Tá? Só que antes desse momento, tiveram 3 momentos importantes. A palavra de Deus vai dizer que antes de chegar esse dia seguinte, esse logo cedo, houve um momento importante ali onde Deus fala com Josué, como eu disse, onde Deus confirma a sua liderança, onde Deus ali dá a ele as promessas, a autoridade, a direção. É onde Deus fala: seja forte e corajoso, tem de bom ânimo, assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você. Então, antes dele chegar nessa travessia do Rio Jordão, ele precisava receber instruções do próprio Deus. Antes de chegar nesse amanhecer da travessia, ele precisava receber o amanhecer da instrução do Pai. E depois desse primeiro momento, existem mais 2 momentos. Um momento que é necessário Josué, ele alinhar, preparar o povo espiritualmente e também emocionalmente. Porque era necessária a unidade, era necessário o reconhecimento do povo. Afinal, Josué lideraria e esse povo teria que segui-lo. Então, quando há esse reconhecimento, esse momento importante, é um momento de decisão. É um momento de reconhecimento, é um momento de preparo, é um momento de posição. E após ele alinhar o povo espiritualmente, ali no capítulo 2, é quando ele envia os espias para a terra prometida. É quando ele envia para observar a terra e confirmar o tempo de Deus. É aqui que os espias ficam na casa de Raabe. É aqui que eles vão saber que o povo inimigo estava com medo de Israel. E é aqui que eles vão voltar com um versículo que diz no 24: certamente o Senhor nos deu toda a terra. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Foi necessário acontecer esse alinhamento antes de presenciar a travessia do Jordão. Mas algo muito interessante, que a Bíblia também vai dizer que o Jordão, ele estava numa época de cheia. No versículo 15 do capítulo 3, vai dizer que era a estação de colheita e o Jordão transbordava sobre as margens. O que isso quer dizer e revelar para nós? Que isso
isso representava uma barreira humanamente impossível de atravessar. Só que ao mesmo tempo que era impossível, porque eles transbordavam as margens, era um cenário único, preparado para o próprio Deus se manifestar e demonstrar todo o seu poder, dizendo: Josué, você é líder e eu estou com você, e todos verão o meu poder se manifestando na abertura do Rio Jordão. E é aqui que inicia o capítulo. Coloca para mim, Bela. É aqui que inicia o capítulo 3, do versículo 1. Então, no dia seguinte, logo cedo, quando eu comecei a ler esse versículo, eu me indaguei: por que eles saíram logo cedo? Por que eles não saíram pela noite? Por que eles não foram pela madrugada? E quando a gente começa a estudar, a gente começa a ver, primeiro, por conta de segurança. Afinal, naquela época não havia iluminação nas estradas. Segundo, porque era nesse horário que tinham mais ataques de bichos, aonde as pessoas ficavam vulneráveis porque não havia luz. Terceiro, porque era necessário a organização. Não tinha como sair pela madrugada, porque tinham que desmontar tendas, porque tinham que organizar as famílias, as tribos, o sustento. Era necessário fazer todo um levantamento, porque também os sacerdotes precisavam ir na frente do povo, porque eles carregavam a arca da presença. E eu comecei a pensar, ok, então era segurança, era organização, também por conta da seriedade da missão, aonde Josué entende a responsabilidade que ele tinha, porque o povo, e eu pensei, será que o povo de guerra ataca pela madrugada? E eu comecei a perguntar, eu comecei a entender que os movimentos estratégicos da guerra, ou a travessia, ou o deslocamento, eles sempre vão começar à luz do dia, para que eles possam ter uma visibilidade melhor daquilo que está acontecendo. E para os religiosos, para os judeus, a parte da manhã é algo muito precioso. A parte da manhã é algo onde o Senhor se manifesta de maneira grandiosa. Eles dizem que o tempo culturalmente associado à revelação é que a manhã é vista como um tempo ideal para testemunhar os grandes feitos do Senhor. Então logo cedo não é somente um horário. Mas eu falei, ok, eu já entendi toda a parte técnica, mas o Espírito Santo falou: Gleice, não é só isso. Existe algo espiritual aqui no dia seguinte, logo cedo. E o Espírito Santo sussurrou no meu coração aquele versículo que diz assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. No dia seguinte, logo cedo, não só estava mostrando uma hora, mas estava dizendo: ei, o tempo de dor acabou. Ei, está iniciando um novo tempo, uma nova promessa. Ei, aquilo que eu declarei, aquilo que eu prometi, vai acontecer, porque amanheceu no dia seguinte, logo cedo. É tempo de milagre chegando. É tempo de milagre chegando, porque não é simplesmente um término de noite, mas é um nascer de um novo tempo. Não é simplesmente uma noite acabando e um dia amanhecendo, não. É porque agora ele está dizendo: nós estamos prontos para ver o impossível. No dia seguinte, logo cedo, vai acontecer. No dia seguinte, logo cedo, o ciclo vai mudar. No dia seguinte, logo cedo, a cura vai acontecer. A porta vai se abrir, a oportunidade vai vir. No dia seguinte, logo cedo, um tempo de dor terminando e um novo tempo de milagre começando. O amanhecer não era apenas o início de um dia, mas um anúncio para um novo ciclo. Vocês não pegaram? Era um anúncio para um novo ciclo. E sabe o que isso quer dizer?
que Deus não faz sair de madrugada por conta da incerteza. Deus faz você sair no amanhecer da clareza da palavra liberada. É assim que Deus faz. Porque a liderança foi confirmada, a promessa foi anunciada, o coração foi alinhado, a fé do povo foi ativada e o tempo foi discernido. No dia seguinte, logo cedo, existe um anúncio de um novo ciclo. Não é informação, porque informação qualquer você ouve, entra em um ouvido e sai no outro. Mas um anúncio quer dizer que é uma notícia. E todo anúncio que é notícia é publicado. É para que todos saibam. A informação você ouve pelos corredores. A informação te contam por terceiros. Mas um anúncio, ele vem para ser divulgado ao público. E Deus está dizendo, um anúncio de um novo ciclo. É assim que Deus vai fazer na sua vida. É assim que Deus vai fazer na minha vida. Ei, Deus está dizendo, chega de incerteza. Ela acaba agora. A escuridão acaba agora. E o amanhecer da clareza vem raiando sobre ti. Vem raiando sobre ti. Será que você não vê? Será que você não está atento? Há um anúncio de um novo ciclo sobre a sua vida. Há um anúncio de um novo ciclo sobre a sua casa. Há um anúncio de um novo ciclo sobre o seu trabalho. Há um anúncio de um novo ciclo sobre o seu chamado. Há um anúncio de um novo ciclo sobre a sua família. Há um anúncio, há uma notícia. Essa notícia que vai ser anunciada pelo próprio Deus. Essa notícia que vai ser divulgada pelo próprio Pai. Anúncio, uma notícia através da qual se divulga algo ao público. Porque quando é anúncio é para todos saberem que Deus é Deus na sua vida. E algo que o Senhor ministrou no meu coração, que antes disso acontecer, antes desse anúncio vir a público, é preciso fazer e executar 2 ordens. Diga 2 ordens. Me ajuda a pregar, gente, que minha voz já foi. Diga 2 ordens. 2 ordens. No dia seguinte, logo cedo, um novo tempo. No dia seguinte, logo cedo, a travessia está chegando. No dia seguinte, logo cedo, a terra prometida está ali. No dia seguinte, logo cedo, a notícia boa vai chegar, a porta vai se abrir. No dia seguinte, logo cedo, a justiça vai te dar a aprovação, os papéis serão assinados. No dia seguinte, logo cedo, a restauração da sua família vai acontecer, o casamento será restaurado, seu filho será salvo, será liberto das drogas, do vício, das amizades manipuladas pelo inimigo. No dia seguinte, logo cedo. No dia seguinte, logo cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e chegaram às margens do Jordão, onde acamparam antes de atravessar o rio. 2 ordens: levantar cedo para sair de Sitim. E a segunda ordem: acampar antes de atravessar o rio. E isso faz eu entender que o milagre, ele é precedido de movimento. Para o milagre acontecer, eu preciso me mover. Para o milagre acontecer, eu preciso sair do lugar que eu estou. Para o milagre acontecer, eu preciso abandonar o comodismo. Por quê? Porque milagre é gerado a partir do movimento da sua obediência a Deus.
partir de Sitim, sair de Sitim. Eu preciso me movimentar. Eu preciso agir. Eu preciso fazer a minha parte. A promessa lhe foi dada. A promessa foi entregue para Josué, mas ainda não executada. Josué poderia muito bem dizer: eu recebi a promessa, então vou esperar Deus fazer. Duas ordens. Josué, eu te dei a promessa. Josué, eu disse que eu sou com você. Mas você precisa sair de Sitim. Você precisa se movimentar. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? O que Ele mandou você fazer que você ainda não fez. O que Ele mandou você abandonar que você ainda não abandonou. Ele mandou você sair de Sitim. E você continua nesse lugar, não querendo mudança, não querendo largar as bagagens, por conta da rotina, por conta do dia a dia. O que você precisa abandonar para que a promessa de Deus aconteça e se cumpra no dia seguinte, logo cedo? Partir de Sitim também é entender que eu preciso iniciar algo, mas não paralisar no meio do caminho. Será que você saiu de Sitim, mas parou no meio do caminho? Será que você você começou a fazer, deu um startar de Deus em você, só que você parou no meio do caminho? Deus está dizendo, a ordem não era apenas sair de Sitim, mas era levantar cedo e partir, sair de Sitim. Por quê? Porque Deus só entrega promessas quem está desperto. Deus só entrega promessas quem está em movimento. Você está desperto, você está acordado, você abandonou a inércia, você abandonou o comodismo. Deus, Ele só entrega promessas para aqueles que estão de pé, para aqueles que estão posicionados, para aqueles que estão em movimento no mundo espiritual. Quer emprego, mas não entrega currículo. Quer restauração da família, mas não faz por onde. Quer a salvação do filho, mas não ora por ele. Quer santidade e avivamento, mas não busca e não renuncia. Não renuncia ao que é preciso. Deus só entrega promessas a quem desperta e a quem se movimenta. Porque milagres só acontecem quando alguém desperta e se movimenta espiritualmente para um novo dia. No dia seguinte, logo cedo. Eu me movimento para um novo dia. Eu me movimento e me posiciono para aquilo que Deus está liberando. E sabe o que Deus está dizendo para mim e para você? É tempo de despertar e se mover. É tempo de despertar e se mover. Desperta e se move. Desperta e se move. Desperta e se move. Desperta e se move, Igreja Ceifa. Desperta e se move. Um novo dia chegou. Um novo dia raiou. Ei, Deus está dizendo: esteja pronto para ver o impossível acontecer em sua vida. Mas é necessário despertar e se mover. Despertar e se mover. Despertar e se mover. Desperta e se move. Porque isso é um movimento para gerar o seu milagre. Milagre e transformação não chega se você não se movimentar. Milagre e transformação não chega se você não se despertar. E Deus está dizendo: quer cura? Se movimente. Quer transformação? Se movimente. Quer salvação da sua casa? Se movimente. Quer cura da alma? Se movimente. Quer avivamento? Se movimente. Por quê? Porque para acessar um novo tempo, isso vai exigir prontidão de você. E o que é prontidão? É o ato de eu estar disponível. Prontidão é o ato de eu estar disposta. Prontidão é o ato de eu estar pronto para agir imediatamente.
Como você quer milagre se você não está pronta para agir imediatamente? Como você quer milagre se você não está disposto para tal ação? Como você quer mudança se você não está disponível? Prontidão. 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 Sabe quando nós ensinamos os nossos filhos e quando nós falamos com eles, eles prontamente fazem o que nós pedimos? Isso quer dizer que eles estavam disponíveis. Isso quer dizer que eles estavam prontos para agir imediatamente. E qual é o pai e a mãe que não gosta de quando você fala com seu filho obedece e age de maneira pronta. E age de maneira imediata. Prontidão. 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 Porque antes de grandes milagres acontecerem, sempre terá o dia de sair do lugar aonde você estava. Antes do milagre, o movimento. O milagre é a resposta de Deus a quem obedece, sem ainda ver o caminho. É necessário sair de Sitim? Sim. Mas Sitim não é apenas uma mudança geográfica. Preste atenção. Sitim não é apenas uma mudança de local. Ele sim pode ser algo estratégico. Mas primeiro, quando você sai de Sitim, você tem uma mudança espiritual. Quando você sai de Sitim, você tem uma mudança emocional. Quando você sai de Sitim, você tem uma mudança profética de ciclo. Porque sair de Sitim é sair da zona de sobrevivência e entrar no terreno de fé ativa. Sair de Sitim não se trata somente de mudar de lugar. Mas quando eu saio de Sitim, eu tenho uma mudança de mentalidade. Porque eu não atravesso o Jordão com a mente de quem ainda habita em Sitim. Como atravessar o Jordão se a minha mente ainda está presa da onde o Senhor está mandando eu partir? É necessário sim sair de Sitim, porque o velho comportamento precisa morrer antes da nova conquista nascer. Eu vou repetir isso. O velho comportamento precisa morrer, porque há uma travessia a fazer. O velho comportamento precisa morrer, porque há uma conquista que vai nascer. Como acessar uma nova conquista se o velho comportamento não mudou? Se o velho comportamento não morreu? Na Bíblia, Sitim vai dizer que é um lugar de acácias. E lugar de acácias é exatamente onde tem muitas árvores. Árvores sim, resistentes ao tempo. Árvores sim, resistentes à adversidade. Mas árvores que são espinhosas. E espiritualmente, Sitim, ele não vai só representar esse lugar de acácia, mas ele vai representar muito mais que um lugar. Ele vai representar um lugar, um estado de espírito. Isso é muito forte. Ele vai representar um lugar de espírito, porque Sitim era um lugar de região seca, sim. Típica de deserto, sim. Árvores espinhosas, sim. Mas Sitim era um lugar onde Deus lembrava, onde tinha memória do pecado que acabou com o povo de Israel. Números 25 vai dizer que os israelitas, eles começaram a se relacionar de maneira sexual com mulheres moabitas. E não só relacionando de maneira sexual, eles começaram a serem convidados para as festas. E eles foram para as festas e começaram a adorar ídolos. E um desses ídolos era Baal. E vai dizer a palavra do Senhor que a ira do Senhor se acendeu contra o povo de Israel. Sitim era um lugar geográfico, sim, de transição.
Sitim era uma localização estratégica, era uma fronteira entre o deserto e a promessa. Sitim não era confortável, preste atenção. Sitim não era confortável, mas Sitim era habitável. Consegue aumentar o som para mim? Ou aqui? Sitim não era confortável, mas era um lugar habitável. Não era o Egito, aonde existia um lugar de escravidão, mas também não era algo ruim. Tinha uma sensação de melhora. É aquele ditado que a gente diz, tá ruim, mas tá bom. Sitim era esse lugar. Era um lugar de sobrevivência. Não era a terra prometida, mas também não era o pior ponto da jornada. Era uma zona intermediária, era uma zona mediana. Era exatamente um lugar de sobrevivência, não de promessa. E esse lugar é um lugar traiçoeiro, porque não é confortável o suficiente para chamar de lugar de descanso, mas também não é desconfortável o bastante para forçar alguém a sair imediatamente. Não é um lugar fácil de abandonar, porque eu estou sobrevivendo e Deus manda sair. Cara, vai ter que levantar as tendas, vai ter que arrumar toda a família, todas as tribos, levantar o sustento. Ai, Deus está te mandando sair de Sitim, Misael, mas você está cansado mentalmente, vai gastar muita energia. Vou continuar em Sitim. Tá ruim, mas tá bom. Tô conseguindo sobreviver. Tá difícil, mas tô vencendo aos pouquinhos. Tô lutando, matando um gigante por dia, mas tô indo devagarzinho. Porque é muito pior sair de Sitim, levantar acampamento, organizar, sair de manhã cedo. Muito pior é sair de Sitim, porque Sitim ele representa aquele estágio de vida espiritual onde muitos param para morar, aonde você se estabiliza no mínimo e você para de avançar. Tá ruim, mas tá bom. Você para de crescer. Tá ruim, mas tá bom. Você tá morno espiritualmente, mesmo sabendo que a palavra de Deus em Apocalipse vai dizer que Ele está a ponto de te vomitar da boca. Mas tá bom. Tô com a minha salvação, mas tá bom. Tô no raso, pelo menos tô molhando o pé. Mas a ordem de Deus é a profundidade. Mas tá bom. Mas tá bom. Tô aqui com o pé no rio. É se contentar com o pouco, enquanto Deus tem o bastante para nós. Se tinha um lugar árido, sim, o suficiente para cansar, o suficiente para deixar a gente esgotado, mas também é confortável bastante para prender quem já perdeu a fome pela promessa. Sitim é um cemitério de propósitos. Sitim é um lugar mediano. Sitim é um lugar medíocre. Cansa, mas está confortável bastante para mim. Para quem perdeu a fome pela promessa, para quem perdeu a esperança, para quem parou de sonhar, para quem parou de acreditar na salvação, na mudança, na transformação. Tá bom, eu continuo em Sitim, eu continuo vivendo a mediocridade, eu continuo vivendo mediano, eu continuo vivendo no raso, eu continuo sendo morna. Enquanto Deus está dizendo, saia de Sitim. O perigo de Sitim não é seu sofrimento. O perigo de Sitim é a falsa paz de quem se acostuma com a mediocridade. A ordem é sair, porque continuamos.
não queremos gastar energia. Primeiro a nossa vontade. Primeiro o meu umbigo. Não queremos gastar nosso tempo ao Senhor e nem priorizá-lo. Primeiro a minha casa. Estou dizendo que a gente não tem que cuidar da nossa casa? Sim. Mas ao invés de você buscar o Senhor, primeiro o celular. Ao invés de você orar para o Senhor te dar força, você busca força na televisão. Ao invés de você buscar a paz no Senhor, você busca a paz nas redes sociais. Ao invés de você buscar o descanso mental na palavra de Deus, você busca o descanso no feed rolando de maneira aleatória. Sabe por que eu estou falando isso? Porque isso já aconteceu comigo. E eu achava que eu estava descansando. Eu achava que eu estava tendo um descanso na mente. E na verdade eu só me cansava mais. E na verdade eu só me afundava mais. E na verdade eu só continuava no raso, com pouca água, querendo ser saciada, se sentindo seca. Mas aquilo que eu achava que traria vida estava me levando à morte. E Sitim é esse lugar, aonde é um lugar transitório, temporário. Você não mora em Sitim, você passa por Sitim. E o que Deus tem para mim e para você é o extraordinário. O que Deus tem para mim e para você é continuar na nossa caminhada. E você pode dizer: ok, Gleice, então eu saí de Sitim. E você pensa que agora você vai direto para o Rio Jordão, que agora você vai viver e vai ver com os próprios olhos, testemunhar a manifestação sobrenatural e extraordinária de Deus, aonde o Rio Jordão se abre. Só que não. Deus, Ele te tira de Sitim, aonde você estava enraizado, mas é no acampamento que Ele transforma a sua vida. É no acampamento que Ele alinha o seu coração. É no acampamento que Ele trata as feridas. É no acampamento que Ele faz a sua escuta ser mais refinada. É no acampamento que você terá mais sensibilidade espiritual. É no acampamento que você vai ser mais dependente de Deus. É no acampamento que você vai ver as grandes manifestações do Senhor. É no acampamento que você vai receber a instrução dEle. Porque a primeira instrução dada a Josué no capítulo 1 não quer dizer que é até o final da jornada. A instrução de Josué no capítulo 1 é exatamente até o acampamento. E no acampamento são novas instruções. No acampamento é uma nova mentalidade. No acampamento são novas promessas. No acampamento há uma direção do próprio Pai para aquilo que Ele tem para o teu povo. É no acampamento. Mas por que Deus não fez em Sitim o que Ele fez no acampamento? Por que no acampamento é isso tudo que eu falei? Ele não poderia poupar o trabalho, o tempo e fazer tudo em Sitim? Poderia, mas por que não? Porque são propósitos distintos. Espiritualmente eles são incompatíveis entre si. Porque Sitim era um lugar de prova e de peneira, e no acampamento é lugar de preparação para a glória. Sitim representava sobrevivência, e no acampamento é a prontidão para a conquista. Sitim é o lugar aonde você não vê a santidade, mas no acampamento você vê o lugar de santificação e direção clara. Sitim foi um lugar de queda, mas o acampamento é o lugar de santificação. Sitim é um lugar de habitação temporária, e o acampamento é a sala de espera para o futuro. Sitim fala de quem o povo foi, mas no acampamento Deus revela quem o povo se tornaria. É no acampamento que há mudança.
É exatamente onde Deus corrige as nossas posturas, onde Ele santifica o nosso coração, onde Ele estabelece as instruções, onde Ele cria a consciência de unidade, onde Ele gera a expectativa certa. É no acampamento. Por que, Gleice? Porque Deus não fez em Sitim? Porque Deus não tem como fazer em Sitim aquilo que Ele precisa confrontar para fazer morrer. Ele só consegue te confrontar e fazer o passado morrer quando Ele te tira de um ambiente geográfico. A sua mentalidade só muda quando Ele te arranca de um ambiente geográfico, quando as suas atitudes são mudadas, quando os seus comportamentos são mudados. Então o acampamento é o tempo exatamente daquilo que foi e daquilo que era. O acampamento é um lugar chamado entre, Misael. Como assim, Gleice? Eu te digo. Aqui é Sitim. Aqui é a terra prometida. Aqui é o acampamento. Eu estou entre o deserto, entre a terra prometida. Eu não estou mais em Sitim, mas eu também não cheguei na promessa. Eu não estou mais com a mentalidade de Sitim, mas eu não consigo ver ainda a manifestação de Deus. Aqui é exatamente o lugar de transição. E todo momento que nós estamos transicionando, se nós não formos alinhados a Deus, se a gente não ouvir novas instruções, é aqui que a gente se perde. Porque é aqui que o inimigo, ele vem pesadamente com uma batalha espiritual. Porque ele não consegue te matar no início da jornada e nem no final, mas no meio, o entusiasmo já virou cansaço. O desânimo já acabou com a sua fé e já roubou a visão de chegar à terra prometida. Estar no acampamento é difícil, mas pior do que o acampamento é morrer em Sitim. Estar no acampamento dói, mas pior do que estar no acampamento é fracassar e morrer em Sitim. Estar no acampamento pode doer, mas é necessário. Estar no acampamento é exatamente estar entre o sair e o entrar. É onde Deus vai forjar o seu coração. É onde Deus vai afiar a sua fé. É onde Deus vai alinhar a promessa dele ao seu coração. É exatamente um intervalo do já saiu, mas ainda não chegou. É exatamente, não estou no deserto, mas também não estou na terra prometida. É o tempo, o lugar onde Deus faz você depender totalmente dele. É onde ele vai nos desnudar do nosso ego, da nossa soberba, do orgulho, e vai nos revestir do Espírito. É difícil, mas é necessário, porque o acampamento é o lugar onde a caminhada não terminou, mas ainda também não chegou a conquista. Eu já não estou lá, mas também não cheguei aonde sonhei. É exatamente um território transitório, onde o nosso coração fica inquieto, onde a nossa alma se perturba, porque no acampamento ainda não tem o propósito. Está transicionado, a sua alma está conturbada, as suas emoções vieram à tona, está tudo uma bagunça. Mas é necessário essa bagunça para Deus alinhar o seu coração. Porque é no acampamento que Ele cura as suas feridas. É no acampamento que Ele expõe os medos que estavam escondidos. É no acampamento que Ele trata a nossa ansiedade. É no acampamento que Ele trata a nossa pressa. Porque promessa não é feita por pressa. Promessa é dada através de consagração. É exatamente nesse lugar aonde o diabo vem e que nós precisamos estar atentos. Por quê? Porque nós não podemos avançar correndo. Deus, Ele te para, Ele te obriga a fazer essa pausa. Ele te obriga a você ser tratado naquele lugar. Por quê? Porque eu não posso retroceder, mas eu ainda não cheguei.
E sabe o que isso quer dizer? Eu não posso correr sem direção. Porque é no acampamento que Deus vai alinhar a direção ao seu coração. É onde Ele vai te santificar. É onde Ele vai dizer: espera só mais um pouco. Resista mais um pouco. Aguenta mais um pouco. E é exatamente a conexão da pregação do pastor Samuel semana passada. Por quê? Porque os 2 homens de Emaús saíram de Jerusalém e não era para ter saído. E sabe o que Deus está dizendo? Muitos saem do acampamento porque estão machucados, porque estão sangrando, porque estão mancando, porque estão frustrados, porque estão tristes. Assim como aqueles 2 homens de Emaús que saíram de Jerusalém. Mas a ordem foi: eles entenderam que era voltar para Jerusalém. E sabe o que Deus está dizendo? Vocês podem estar mancando, mas você vai voltar para o acampamento. Você pode estar sangrando, mas você vai voltar para o acampamento. Você pode estar machucado, mas você vai ficar no acampamento. Você pode estar ferido, mas você vai ficar no acampamento. Gleice, eu estou frustrada. Gleice, nada acontece. Gleice, a porta se fechou. Não importa. A ordem é: fique no acampamento até que do alto desça o Espírito Santo de Deus e repouse sobre você. Fique no acampamento. Ficai em Jerusalém. Ficai em Jerusalém. E é exatamente aqui que a estratégia é revelada. É no acampamento que a direção te é dada. É aqui que acontece a santificação. E a santificação, ela se manifesta antes do grande abrir do Rio Jordão. Podem ficar de pé. Vem pra cá, pastorzão. Sair de Sitim é a ordem, mas permanecer no acampamento também é a ordem. Sair de Sitim é necessário, mas permanecer no acampamento para ser tratado também é a ordem. Porque não tem como você alcançar a travessia ainda com a mentalidade de Sitim. Porque é no acampamento que a sua mente é mudada, transformada. É no acampamento que você abandona os maus comportamentos, que você deixa as atitudes de lado erradas. É no acampamento que Deus vai te direcionar. É no acampamento que Deus muitas das vezes vai fechar as portas para curar o seu interior. É no acampamento que muitas das vezes Deus vai silenciar o barulho para refinar a sua escuta. Vai tratar seu coração ferido por conta do ego e das intenções. Vai fazer você se desapegar de quem você era para vestir quem você foi chamado para ser. É no acampamento que é o lugar onde Deus te desarma para te reconstruir. É no acampamento onde Deus te quebra para te refazer. É no acampamento onde Deus te estica para dizer que você pode ir a mais, andar mais uma milha. É no acampamento que Deus vai te potencializar, que vai te curar, para mostrar que da dor nasce um propósito. É no acampamento. É um lugar desconfortável, mas é um lugar de espera. É um lugar de uma mente que tenta retroceder, sim, mas é um lugar de preparo. É um lugar onde o medo sussurra, sim, mas é um lugar do ajuste de Deus e de santificação. Ei, é um lugar onde muitos pensam em desistir, sim, mas é um lugar de ouvir as direções e o seu espírito ser fortalecido. É no acampamento que você é purificado. É no acampamento que você é instruído. É no acampamento que você é cheio. É no acampamento que Deus revela. É no acampamento que Deus restaura as suas emoções. É no acampamento que Deus restaura a sua esperança. É no acampamento que Deus restaura os seus sonhos. É no acampamento que Deus restaura a sua paz. É no acampamento que Ele te dá um novo dia. É no acampamento que Ele gera novas expectativas. É no acampamento que Ele trata a incerteza.
É no acampamento que Ele trata o silêncio, o desconforto. É no acampamento que Ele trata a vulnerabilidade. Mas também é no acampamento que você alcança uma maturidade. É no acampamento que a alma aprende que você precisa depender totalmente de Deus. Por quê? Porque quem não entende o tempo de acampar, aborta o tempo de atravessar. Quem não entende o tempo de permanecer no acampamento, não consegue chegar na travessia para o Rio Jordão e alcançar a terra prometida. E é aqui nesse é aqui nesse meio do processo que o diabo vem para te desanimar, que o diabo vem para dizer: desiste, não dá mais, desiste, você não consegue. É aqui que ele faz você ficar perdido. É aqui que ele faz a sua visão ficar embaçada. É aqui que ele faz você achar que morreu e que não tem mais vida. Porque enquanto Deus está tratando uma área, o inimigo também ele quer que você morra de vez. E é isso que nós precisamos entender, porque somos movidos por sensações. E sensações essas que muitas das vezes é manipulada pelo inimigo. O nosso cérebro não sabe o que é real e o que é o irreal, mas ele consegue entender através daquilo que você sente, através daquilo que você ouve e através do que você vê. Então, se você tem uma sensação, isso alimenta os seus pensamentos e gera uma informação para as suas emoções, e você tem uma reação. Da mesma maneira que se você tem alguns pensamentos, vão gerar sensações, vão enviar informações para as suas emoções, e você vai reagir de acordo com o que você está pensando. E é aqui que o inimigo faz muitas pessoas morrerem. O acampamento é um lugar de alinhamento de Deus, mas também é um lugar onde o diabo quer te matar. É onde ele quer fazer você desistir. E o que Deus está dizendo? Você vai ficar no acampamento, mas você vai vencer. Você vai ficar no acampamento, mas você vai ver a minha manifestação. Você vai ficar no acampamento e você verá a salvação. Você vai ficar no acampamento e você verá a porta se abrir. Você vai ficar no acampamento porque você anda por cima da palavra que eu liberei sobre a sua vida. É nesse lugar que nós andamos. É nesse lugar que nós avançamos. Não é a partir da sensação. A sensação é um cenário irreal. Mas o que é realidade é a palavra de Deus sobre você. Será que Deus está falando comigo e com você nessa noite? Será que Deus está despertando no seu coração? Porque o diabo ele não vai temer o seu início, mas ele vai temer a sua perseverança. Ele vai temer a sua perseverança. Então saia da linha do quase. Diz aí para a pessoa do lado: saia da linha do quase. Sabe por quê? Quase consegui. Quase alcancei. Quase vi, pastor, o Rio Jordão se abrir. Quase rompi. Quase consegui entrar naquela empresa. Quase que a porta se abriu. Quase, 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 quase. Rompa a linha do quase. Acampamento é para a gente ser alinhado e tratado por Deus, não para morrer na linha do quase. Não é isso que Deus tem para mim e para você. O que Ele tem é Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Cada vez que a minha fé é provada,
Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Das montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam